El universo y la complejidad del interior está hecho y moldeado por Dios. Ou seja, o universo exterior e a complexidade do interior está feito e moldeado por ele. Eu fico sempre muito fascinado, por isso que sempre toco este tema do cosmos, do universo, do infinito que Deus é, como ele tem feito coisas grandiosas. Embora nós ocupamos um pequeno ponto no universo, no espaço, é um complexo, certo? Onde Deus nos colocou para que toda manifestação da criação venha a ser manifesta através das diversas, das diversas demonstrações do poder de Deus e da sua criação dentro da natureza, dentro deste planeta Terra, para que possamos nos desenvolver mental e espiritualmente, para que possamos encontrar a grandiosidade de Deus através de Jesus Cristo, para que nós possamos, caminhando, levados pelo poder, pela sabedoria de Deus, possamos chegar até Ele. E assim tem sido feito desde o tempo que foi colocado o primeiro homem e a primeira mulher aqui na face da terra. E até que Jesus Cristo manifestou toda a sua graça, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua sabedoria nele próprio, quando ele mostrou-se a Israel e a todo mundo, e a todos os poderes, tanto do céu como da terra, naquele tempo que ele veio e deixou o seu legado, a sua palavra, para que nós possamos ser instruídos até chegar à perfeição de Deus em Cristo Jesus, até que ele nos venha buscar e assim entremos naquela perfeição absoluta que é Deus através de Cristo. Então, o universo exterior, que é todo aquele cosmos, que seria o céu dos céus e acima dos céus, e também esse cosmos, esse universo que nós palpamos, e assim esse universo interior, onde Deus tem feito em complexidade, toda essa criação viva, que são nossos corpos, nossa própria natureza. Então, esse universo infinito de Deus, essa sabedoria infinita de Deus, está relacionada com aquele propósito que ele tem em Cristo Jesus. Então, por isso, eu escrevi aqui o universo exterior e sua complexidade do interior são feitos e moldeados por Deus como criação finita. Ou seja, tudo, embora seja aparentemente infinito, é uma criação finita. Tudo que presenciamos através dos nossos olhos, dos nossos sentidos, da nossa inteligência, da nossa percepção, embora possa chegar a nossa percepção, nossos pensamentos, além da nossa própria criação, e embora a gente veja que tudo aquilo é infinito, na realidade é finita. Por que finita? Porque o infinito é Deus. Então, tudo que Deus tem feito, não somente na Terra e no universo inteiro, mas nos céus, ele o fez para que não fosse infinito, para que não fosse para sempre, mas para que assim a gente pudesse entender, estando nessa criação que aparentemente parece infinita, nós pudéssemos achar o verdadeiro sentido da vida, que é Deus, que é Cristo Jesus. Então, essa criação que nós palpamos, embora pareça infinita, é finita, é infinita, perene, além de toda a natureza, além de toda a imaginação, de todo o pensamento, além de toda a criação, é infinita em Cristo. Tá bom? Então, estamos olhando para bem longe do nosso corpo, da nossa capacidade de enxergar as coisas,
mas estamos enxergando, passando por esse universo natural e subindo por todos os céus, e mesmo assim achando que todo para de ser se não é em Cristo Jesus, tá? O infinito é Ele. Glórias a Deus. As formas em sua consistência estrutural, né? As formas, a criação, em sua consistência estrutural, como os seres vivos, assim como outras, né? Como outras coisas, né? Sendo somente a matéria, não possuem eternidade, nem objetivo por sobre o universo transitório. Então, as coisas palpáveis não possuem uma eternidade, nem um objetivo definitivo sobre o universo transitório, ou seja, que vai deixar de ser. Também, tampouco elas definem a criação, nem lhe dão seu sentido final. Também elas não definem a criação, nem dão para ela o seu sentido final. Ou seja, tudo que você pode perceber que existe, tudo que você pode palpar que existe, tudo que você pode compreender que existe, embora pareça infinito, isso não lhe dá uma definição à criação, nenhum sentido final. Está além do que é final, ou seja, está além de toda esta criação que podemos sentir e ver, porque é através de Cristo que nós vamos enxergar essa criação infinita. Isto é por causa do propósito da perfeição do homem criacional nele, ou seja, é um propósito da perfeição, uma perfeição do homem na sua criação nele, com promessa fora da terra, ou seja, há uma promessa para ele fora do mundo, né? Donde é solamente um peregrino, ou seja, neste mundo o homem é somente um peregrino. Mas assim, ele, existindo como um projeto onde o tempo lo corroe, então o homem existe e coexiste como um projeto onde o tempo o corroe, né? ou faz dele um ser mortal, né? Que se corrompe. E isto por causa de seu transcurso no caminho da vida, no que perece. Isto por causa de seu transcurso no caminho da vida em lo que perece. Ou seja, porque ele caminha por um mundo transitório. Isto porque é causante pela criação que está em corrupção. E ele percorre o caminho, faz um percurso deste caminho, nesta vida, né? No que todo perece. Então, ele não pode ser eterno, aquilo que perece. Então, ele teve que ser resgatado, nós tivemos que ser resgatados por Cristo, para que possamos entrar em um novo mundo, em uma nova existência, em um novo tempo, em um tempo que não passa, mas fica eterno e para sempre. Existindo, certo? O caminho é o que perece, existindo, mas ellos sin lo eterno, ou seja, esse mundo existe, mas não tem o eterno. Não interessa o que pareça. Vamos dizer assim, se fala, pela ciência, se fala que cada astro, cada estrela, cada sistema, né, solar, cada criação no cosmos, parece que tem milhões de anos de existência e talvez venham a existir outros milhões de anos, mas por mais que pareça que isso é muito tempo, essa criação está em corrupção, tá bom? Vai deixar de ser, tá? Então, é uma coisa que temos que compreender e entender para que só Deus possa ser o infinito na nossa conversa. Porque se a gente acha que o universo é infinito, nós deixaríamos de acreditar que Cristo, que Deus, é infinito. Então,
temos que ver somente a Cristo, ao Senhor, como é infinito, né? Así comprendemos que en la parte intrínseca los cuerpos son formas definidas con espacios que las delimitan. Olha que interessante, porque eu escrevi e nem lembrava que tinha escrito isso aqui, né? Certo? É algo que devemos entender, compreender que nossas formas, nossos corpos são definidos nos espaços e estes espaços nos delimitam, ou seja, temos um corpo entre toda essa criação. Somos pontos criacionais dentro de um infinito. E esse infinito, que parece ser mais que esse pequeno corpo dá o sentido à criação, por enquanto nós existimos nela, entendeu? Su sentido en la creación es parte vivencial de ella como proyecto de Dios. Ou seja, o seu sentido na criação, o seu sentido da vida do homem na criação, certo? Certo? Seu sentido na criação é parte vivencial dentro dela, como projetos de Deus, determinadas com delimitações em cada uma según su frontera que rodeiam seus territórios de acção. Ou seja, digamos assim, cada ser vivo, cada fragmento de vida, ou cada corpo que viva na criação feita por Deus, tem uma fronteira, tem um círculo, uma natureza, né? Um propósito. Digamos assim, quando as plantas, né? Elas se desenvolvem, bom, quando elas começam a nascer de uma semente, digamos uma semente, né? E elas se desenvolvem e depois dão seus frutos e tem um tempo limitado de existência no mundo, e aí vem outra como ela, e assim como nós também criamos nossos filhos, né? Nasce nosso filho e parece que a criação se renova em si mesma, mas tudo o que parece que nunca vai morrer e que nunca se acaba, ela tem uma fronteira, uma natureza que delimita, certo, a capacidade do ser, a não ser o homem. Nós, embora sejamos seres viventes aqui na Terra, seres que também somos como qualquer outro animal, enquanto a definição, enquanto a criatura na Terra, temos algo especial além delas, porque temos algo espiritual dentro desse corpo natural que nos faz, né, transcender dessa natureza, e nós rompemos a fronteira da criação e vamos além disso, que parece ser uma fronteira onde não podemos passar. Por isso que nós conseguimos enxergar a Deus, porque Deus nos deu essa capacidade para que, procurando o que está além dessa natureza, possamos encontrar a Cristo, tá bom? Porque temos o Espírito que Ele nos deu. Então, o Espírito que dá sabedoria ao homem, o Espírito natural, e a alma, que é a estrutura, a consciência, a supraconsciência, que é a estrutura espiritual do homem, o corpo espiritual, e o Espírito de sabedoria que Deus nos deu para encontrar a Deus. E assim, a nossa alma, quando se encontra com Deus, ela é vivificada pelo Espírito Santo, que, chegando até nós, faz deste corpo a sua tenda, o seu santuário, a sua casa, e ali nós transcendemos deste mundo a uma criação superior e passamos essa fronteira que delimita ao homem natural ou a qualquer outra criatura que não pode transcender além daquilo que já lhe foi projetado pela natureza, otorgada e dada por Deus, em um propósito criacional, mas limitado a permanecer por enquanto o homem encontra a verdadeira
a verdadeira meta, o verdadeiro objetivo de existir neste mundo, que é Cristo, tá? E com isso ele sai desse mundo e parte para uma criação além de essa que nós apreciamos como cosmos, universo, ou os céus, os 3 céus que estão ali, e nós seremos levados para cima de toda a criação, tanto espiritual como natural, para encontrarmos com Cristo, né? Então, somos uma criação especial, que, desdobrada desse mundo físico, transcende para um mundo espiritual. A criação é condenada como propósito. No, la creación es condensada como propósito. La creación es condensada, digamos así, es agrupada en una criatura, o en una planta, en un pájaro, un peixe. Ela es condensada, digamos así, es condensada, es agrupada en formas, objetivando las formas proyectadas por el Creador. Y esas formas podemos definirlas como un propio universo y dentro de la Terra como as suas formas, os seres vivos, né? La materia en el universo moldea sus definiciones. A matéria no universo moldea, né? Ou seja, esse molde faz dessa matéria, faz um molde e define ela como algo com um propósito, como algo inteligente, feito por Deus para que tenha uma utilidade dentro dessa criação, embora pareça eterna, mas é momentânea. Já com a criação dada e determinada por Deus, ou seja, Deus deu uma criação a todas as coisas, ou seja, Deus determinou que cada coisa, formando um corpo, formando alguma coisa dentro da criação, ela tinha um propósito, mas com um propósito maior, determinado por Deus, para que tudo isso se veja como grandeza do Criador e assim, ao mesmo tempo, sirva, né, para que o homem, desenvolvendo-se no meio dessa criação, possa achar ele através de Cristo. Algo realmente complicado, né? Eu não sei se me entenderam alguma coisa, mas eu escrevi uma vez e deixei para lá, deixei ali. Aí, quando retomo isso aí, eu intento explicar o que Deus me deu a conhecer, não sabendo se realmente estou explicando realmente bem, entendeu? Mas é algo bem complexo, mas algo que deve saber-se. O homem em seu corpo, o homem em seu corpo, o qual é sua criação interior, o homem em seu corpo, o qual corpo é a sua criação interna, né? Possui órgãos, os órgãos, né? Estamos constituídos por muitos órgãos dentro do nosso corpo, né? Muitos membros. Membros, possui órgãos, membros, todos eles sustentados por sua estrutura osteológica, ou seja, por essa estrutura que Deus nos deu, para que possamos ser uma criatura que se desenvolve e também pode andar e caminhar e interagir com todas as coisas dentro desse mundo. Sus microorganismos, alguns le defendem, né? Alguns microorganismos le defendem ao homem, né? Porque temos alguns microorganismos que nos defendem e outros nos corroem, tá bom? Então, isso é para que possamos entender essa criação infinita de Deus, entendendo como é essa criação interior e natural em nós, tá bom? Então, temos coisas dentro de nós que nos defendem e outras coisas que nos corroem. Uma enfermidade, um vírus cancerígeno ou qualquer outra enfermidade é um agente alheio à nossa natureza, mas que, por alguma razão, Deus permite que esteja em nós e outros elementos da nossa natureza nos defendem. Temos defesas naturais, né? Então, assim também podemos ver como
o pecado, como a corrupção entrou no ser humano. Cristo, quando veio ao mundo, né, não podia ter esses micro-organismos nocivos dentro de seu corpo, porque ele era sem pecado, era igual aos homens, igual a nós, mas sem pecado, era sem corrupção. Porque temos corrupção, temos micro-organismos que corroem a nossa natureza. Não psicologicamente, somente psicologicamente, nem espiritualmente, somente, mas fisicamente. Por isso que a gente vai se desgastando através de nosso tempo na Terra e chegará um dia em que morreremos. Assim é como também sucede, assim é como também acontece em toda a natureza que nos rodeia. Ou seja, assim também acontece com toda a natureza a qual nos rodeia, da qual dependemos para nossa sobrevivência, da qual dependemos para nossa sobrevivência. Ela precisa alimentar-se de lo vivo, a natureza precisa alimentar-se do que vivo, do que vive, é como sucede no micro-universo do homem, que é seu corpo fisiológico. Então, o que acontece no exterior, o que vemos, né? Como os animais, um com o outro, precisam se alimentar um dos outros, até aqueles que não são carniceiros, como aqueles que comem plantas, ervas, né? Eles precisam que alguma coisa venha a perecer para que ele consiga viver. Sempre está algo morrendo para que o outro viva, né? Por isso que Cristo se entregou por nós aqui na Terra. Ele morreu para que nós possamos viver dele. Por isso que eles, o pão vivo que desce dos céus, né? O seu sangue é aquele que nos dá vida. O seu corpo é aquele que, ao comerlo, nós sustentamos e viveremos eternamente. Tá bom? Então, Deus, como é uma fonte inesgotável de vida, ele nos alimenta e nos alimentará quando tenhamos saído dessa natureza física, fisiológica, não? Certo? Como sucede assim também no micro-universo do homem, que é em seu corpo, que é seu corpo fisiológico. Então, o que acontece lá fora, acontece aqui dentro de nós também. En la natureza terrena, algunos seres, en la naturaleza terrena, algunos seres matan para comer y los otros les son alimento. Na natureza deste mundo, alguns seres matam para comer e outros lhes servem como alimento. Só assistir um documentário de como os animais caçam para se alimentar e já nós compreenderemos tudo isso que está se explicando. Uns são como presas, né? Como a caça, esta se sustenta de plantas e ervas, né? Os que são caçados se alimentam de plantas e ervas. Grãos, granos e todo tipo de fruto que o ecosistema lhe otorga. ¿Tá? La muerte como humor en el metal, como a morte, como o ferrugem que corroe o metal, en la carne corroe el cuerpo y el alma. Nossa! Então, para que foi escrito isso? Para que possa se entender que tudo que acontece no que está no exterior acontece dentro de nós, fisicamente e espiritualmente, mentalmente e também em toda a criação que está em volta da nossa própria vida, de nosso próprio coexistir aqui na Terra. Tudo se alimenta de alguma coisa viva. Assim, nós também somos alimento, muitas vezes, de muitas doenças e enfermidades, né? Nós somos alimento de outros seres. Ou seja, sempre estamos sendo consumidos e consumimos. Estamos em corrupção. Ou seja, não poderíamos ser eternos porque estamos em corrupção. Cristo é incorrupto,
Por isso que precisamos deixar esse mundo para viver no além, com Ele, para todo sempre. Mundo espiritual. En el mundo espiritual, los poderes desterrados roban y destruyen lo anímico. Olha que interessante. No mundo espiritual, agora passamos para o mundo espiritual, do terreno ao mundo espiritual. Estes poderes que são desterrados, ou seja, foram mandados embora do paraíso porque se rebelaram contra Deus, roubam e destroem o anímico, o que vive. Eles precisam se alimentar do mal, pelo mal que causam o homem. Eles precisam se alimentar daqueles que lhe podem dar sustento. Quem pode dar sustento para esses seres caídos? O homem, através do pecado. Ele precisa que o homem se corroa cada vez mais para que eles possam se sustentar, tá bom? Assim como uma doença precisa do corpo, corrói o corpo, até que mata o corpo, assim também o diabo precisa, mesmo que esteja matando o corpo do homem, ele precisa se alimentar do pecado do homem para ele se manter nas regiões celestes. Aí, emanando do ser humano, saindo do ser humano, né? Certo? Aquilo que sai do ser humano, né? Ele serve como alimento para eles. Assim também sua alma. Assim também a alma lhes serve para esse sustento. Fazem isto para depois, fazem tudo isto para depois de aspirar a vitalidade do ser, certo? Porque ele aspira, suga a vitalidade do ser humano. Ele poder subir dos abismos, desde los abismos, y sostenerse en las regiones del universo material como celeste. O sea, eles hacen isso no homem para poder subir dos abismos e soster-se, manter-se nas regiões do universo material como celeste. Ou seja, eles precisam de roubar, matar e destruir para poder se manter nas trevas exteriores, aqui logo após, e nas regiões celestes também. Eles sobem dos abismos. Los caídos. Como los ángeles caídos no poseen cuerpo ni vida como la conocemos, o sea, como os anjos caídos não possuem corpo, nem a vida como nós a conhecemos, como já foi descrito em cima, seus espíritos são sombra, seus espíritos são sombras, trevas, tá? São como buracos escuros, buracos abismales, como poços escuros, como buracos negros, né? É por este motivo que corrompen al hombre, certo? É por este motivo que corrompen ao ser humano para em seu espaço corporal, para que em seu espaço corporal do homem e em sua circunferência espiritual, porque nós, lembrem-se que já falamos que há uma fronteira no ser vivo, né? Poder interactuar entre as tinieblas e a matéria. Ou seja, ele precisa de essa corrupção do homem para que na circunferência espiritual do homem mesmo, né, ele possa interactuar entre as trevas e a matéria. Ou seja, o inimigo, ele interactua, né, interage, né, entre a matéria e o abismo, né? Eles sobrepassam as fronteiras por causa do homem, tá bom? O homem tem uma fronteira que consegue sobrepassar. Eles também sobrepassam as correntes, ou seja, estouram, como que se desamarram, vamos dizer assim, como que fogem dessa cadeia por causa do pecado do homem. E eles conseguem subir até os lugares celestes, tá bom? Também
con la corrupción del hombre, tener el impulso, ou seja, também quando a corrupção do homem, quando ele tem o impulso, né, de emerger dos abismos à la matéria, ou seja, isso perdão, está falando dos anjos caídos, tá bom? Como a si mesmo ao mundo celestial, ou seja, eles têm esse propósito, né, de sair dos abismos, né, para ir para o mundo material e assim para o mundo espiritual, perdão. Na realidade, dominam por meio do engano ao mundo, e eles usam essa arma, o falso profeta usa o engano, ao qual buscam para a morada conquistando e sometendo-lo, ou seja, o homem para eles, né, é uma conquista, é uma morada, eles se mantêm com um pecado no homem, como já foi dito, né, mas ele precisa conquistar, né, e someter o homem, tá bom? Para que serva como morada. O corpo material e espiritual do homem, o corpo material e espiritual do homem, é para os demônios, território residencial, ou seja, é um território onde eles podem residir, se manter, subir, assim como a alma do ser humano, assim como a alma do ser também, né, do ser humano, é um universo para conquista. É um universo para conquista. Eles conquistando o corpo, a matéria, eles também sometem ao homem na sua alma e eles transcendem ao mundo espiritual. Desde onde puedan roubar, matar e destruir o mundo de los vivos. Desde essa condição que eles podem fazer isso, matar e destruir o mundo dos seres vivos. Siendo los hijos de Adán primicia de la creación, sendo o homem primicia da criação, são presas de caçador. Eles são as presas do caçador. Assim como o leão, ou a hiena, ou o lobo caçam o que lhe serve para alimento, assim os demônios, os anjos caídos, fazem do homem isso. Não fazem com os animais, porque os animais não servem para eles se alimentar. O homem sim serve para eles, né? Por causa da alma, por causa que somos seres trascendentes desta natureza. Os ángeles caídos querem, a partir de ele, conquistar usándolo como eslabón. Ou seja, os anjos caídos querem conquistar o homem para usá-lo como uma escada, me entendeu? Para subir, para trascender. Desde onde puedan dar um salto à matéria, ou seja, desde os abismos até a matéria, o homem é um pedestal, é um lugar onde eles podem subir, escalar, para controlar sua essência, ou seja, eles fazem isso para controlar a essência do homem, además, todo o que de ella deriva. Assim também eles querem que eles possam vir a controlar a matéria e o mundo espiritual e tudo o que lhe é referente ao conquistar o homem. Também criar na humanidade do gênero humano, também para criar na humanidade onde está o ser humano, né, o gênero, onde está todo o gênero humano, uma construção aberrante entre o mundo das formas. Ou seja, eles querem formar outra criação paralela, aberrante, que é uma aberração ao mundo da forma, do já constituído por Deus, el qual, por causa de sua corrupção, já se encontra descompuesto e condenado em las tinieblas eternas. Ou seja, o mundo já ele tem essa condição de condenado, porque se ele sai da sua natureza, propósito de Deus, para que o homem, desenvolvendo-se e vivendo nela, encontrasse o Criador, mas ele, mudando essa natureza, ela passa para ser controle de Satanás e se transforma em uma aberração, em uma bestialidade, ¿no? El proyecto de Dios en el hombre
O projeto de Deus no homem foi desde o princípio para ser sua morada. Desde o princípio, o homem foi para que fosse morada, um santuário vivo do Espírito Santo, vivo em si mesmo em Cristo. Vivo em si mesmo em Cristo, porque Cristo vive primeiro, nós vivemos por meio dele, mas nós fomos criados para ser um santuário, para que o Deus vivo possa habitar no meio da sua criação. Mas ele, através de Cristo, fez novos céus e nova terra, e aí nós habitaremos com Cristo nessa nova construção, nessa nova terra, nesses novos céus para todos sempre. Ele, Deus, ele concluirá sua obra em sua igreja. Ele, Deus, concluirá toda a sua obra na igreja, separando ela para a sua glória. Glória a Deus. Es claro que corrompido el hombre por obra de Satanás, ¿ah? Es cierto que corrompido el hombre pela obra de Satanás, na sua carne, en su carne, así como en su naturaleza caída, así como su propia naturaleza caída, en una naturaleza del pecado, ¿no? Un hombre, a la estrella caída, o sea, Satanás, le serve esto de residencia corporal. Ou seja, Satanás não tem corpo, não tem lugar para colocar seus pés, por isso é que se arrastra. Deus a condenou a arrastrar-se e alimentar-se do pó da terra, ou seja, da morte, né? E morte do homem, claro, né? Como lugar de despojo a um mesmo desejo, encontrando-se e estando em ruínas, mesmo esse lugar tendo um despojo e ele estando desfeito e sendo um lixo, né? Encontra-se encontra-se em estado de ruínas, asimismo em estado de trevas, de tinieblas, a natureza do homem é matéria oscura, favorável a los arrojados del paraíso para vagar por ella. Ou seja, me explico. Essa natureza já corrompida, uma vez que Satanás a corrompeu, para ele é um paraíso, entendeu? É um lugar propício para morar. O diabo precisa corromper o homem para ele ter um lugar, porque se ele está conforme a vontade de Deus, ele não pode nem sequer se achegar ao homem. Então ele precisa corromper o homem para que ele lhe serva, né? Como um eslabão, como uma escala, como decimos em espanhol, para actuar dentro da natureza física e espiritual, através do homem, tá? Física e espiritual através do homem. E este lugar, aunque como desierto e devastação absoluta, certo? Ou seja, uma criação já desfeita pelo diabo, feita em pedaços, é território de conquista para as huestes malignas. É um território de conquista para ele, é um lugar bom. Um vale tenebroso, um vale de trevas, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, né? Como disse, nada temerei, porque tu estás junto a mim. ¿Eh? Donde pueden actuar las piedras ardientes por su condenación en cadenas. Aquí lembrando ahí en Ezequiel 18, ¿no? Cuando dice que Satanás se paseaba por pedras de fogo, ¿no? Ou seja, eu le coloquei pedras ardentes pela condenação que há neles aqui nesse lugar, né? Eu coloquei. Transitando entre os abismos e a matéria. Eles transitam entre os abismos e a matéria, né? Eles fazem isso e sobem ao lugar celeste. A esto les es necesario este estado material en la tierra, o sea, de devastación, tragado por las tinieblas, ¿no? Eles precisam que eles sejam consumidos pelas trevas para eles poderem agir. Como caótica medida é
con ella, o sea, como caótica medida, es a través con ella, ¿no? donde se pueden habitar los que fueron destruidos de la creación. Es la única forma que ellos puedan andar entre este mundo y un mundo espiritual y un mundo celeste, o sea, tendo un mundo devastado, tá bom? O homem corrompido, dominando o homem da perdição. Quedando depois de seu castigo eterno, sem nenhuma influência, ou seja, depois que eles ficaram, depois de seu castigo eterno, sem nenhuma influência, y desterrado, o sea, sin ninguna influencia sobre la naturaleza, ¿no? Y desterrado de pertenecer a la obra de Dios, o sea, ya fueron destituidos de pertenecer a la obra de Dios, o que Dios fez, ¿no? O que Dios proyectó como creación. Ellos, por su condición de encadenados, eles, pela sua condição de encarcerados, de acorrentados, en prisiones en los abismos, en prisiones en los abismos, condena en disposición justa por su corrupción, o sea, es una justa condenación para él, pela su propia corrupción, ya que lo creado fue para ser en un objetivo divino, o sea, todo criado por Dios fue para que tuviese un objetivo divino, y por causa de Satanás, ¿eh? Que quiso ser igual a Deus e deu desse fruto para Adão e Eva, então veio a corrupção sobre a criação, né? E esse objetivo era divino, mas por causa de Satanás se corrompeu. Sin embargo, mesmo assim, em desordem e caos, é rechazado por Deus, né? O sea, como él está en desorden y caos, en tohu babohu, como dicen en el hebreo, ¿no? Él fue rejeitado, esa creación, ya que estaba contaminado por el pecado. Siendo así, es penado y destituido para ser arrojado a los infiernos junto a todas las almas de los hombres condenadas por someterse a la misma condición. O sea, si un hombre peca semelhantemente como Satanás pecou, ele é condenado similarmente ao que foi condenado Satanás, não? Então, por isso que, quando a palavra diz que no final dos tempos, na batalha final, a batalha de Armagedon em Megido, a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo. Meus irmãos, há uma coisa, né, que eu quero chegar logo, né? Hoje já estamos chegando no objetivo do propósito principal do livro, embora você tenha falado muito, né, sobre as revelações de Deus, já passamos da metade aqui, né? E logo entraremos, né, nessa parte mais para o final, né? Qual que é o objetivo dos caídos aqui no mundo nesse tempo, e como eles vão se mostrar, como eles vão vir, como eles vão aparecer, como eles já têm aparecido, nós já sabemos, né? Mas como eles vão se mostrar no final dos tempos, né? E esse propósito que Deus me colocou foi para que possamos entender, compreender. E mesmo que a igreja não venha compreender como vocês compreendem e entendem tudo isso, mas vocês, mesmo por cima, o Espírito Santo vai lhes dizer profundamente, até mais do que se está falando aqui, sobre o que está acontecendo, o que vai vir a acontecer e o que já aconteceu. Tá bom? Porque o Espírito Santo atua nessa sabedoria infinita de Deus para que todas as almas que eles são filhos possam vir a instruir-se através de essa sabedoria que vem dele mesmo, de lá do mais alto dos céus, né? Para que desde seu trono venhamos a ser instruídos sobre todas as coisas que estão vendo
a ser aqui, a ser exposta. Querem perguntar alguma coisa? Fica 8 minutos, né? O livro não era tão comprido, né? Mas mesmo assim, podem perguntar alguma coisa. Não quero ir mais rápido, né? Prefiro demorar muito tempo, mas pelo menos o que estamos aqui, né? Possamos compreender e entender essa magnificência que Deus nos dá a conhecer com tudo isso aí. Podem perguntar aí o Richard, Caldeirão. A paz, seu irmão, tudo bem? Eu queria Tudo bem. perguntar referente a isso que o irmão tem instruindo, mediante a revelação que o senhor tem dado, que é um ataque que Satanás tenta fazer para criar uma rebeldia no homem perante Deus, para que o homem seja destruído junto com ele e venha se rebelar contra Deus. Pode ver que Satanás, o que ele faz, é o que fez lá no paraíso, quando corrompeu o homem, né? Ele corrompeu aos outros anjos, e como eles não podiam ter posse da criação, a não ser corrompendo o homem, já que ele é primícia da criação, foi feito a alma vivente, né? Foi feito do pó, da essência da matéria, então ele precisava introduzir, através do aguilhão da morte, do aguilhão dele, da morte, o pecado, para que ele pudesse ter acesso ao que pode ser manipulado através do homem. Então, Satanás, sendo um anjo, ele não podia mexer o que estava na criação, a não ser corromper os outros companheiros dele, os outros anjos, né? A não ser corrompendo o homem. Então, ao corromper o homem, ele tem acesso, né, ao homem, e assim ele age como aquele que manipula marionetes, né, para poder deformar a criação, separar ela do propósito divino. Então, ele, sim, ele tem esse propósito, corromper o ser humano, e o ser humano acaba sendo partícipe dessa corrupção e acaba sendo similar a Satanás quando ele foi condenado, né? Alguma outra pergunta, Richard? Não, irmão. Eu entendi que há um paralelo, né, entre o estado da natureza interior do homem. Acredito que esse foi o enfoque aqui dessa parte do texto, entre a natureza interior e exterior, né, no sentido da corrupção, da influência do maligno, e também entre a criação terrena e a espiritual, né, de como só em Cristo, que tem um corpo perfeito, incorrupto, o Senhor liga-nos, né, dessa natureza limitada, finita, através do seu corpo, que aqui não viu corrupção, e no céu eternamente também não verá, né? Então, é uma constatação que Deus nos dá de todo esse estado, de todo esse anseio que o homem se depara diante do seu fim, né, da sua limitação nesse mundo, e nos vem com a resposta, um consolo, né, e uma esperança em Cristo Jesus, essa perfeição que só existe, só pode ser encontrada em Deus. Então, é algo muito bonito, né, para a gente estar refletindo, para a gente estar compartilhando com os irmãos. Mas creio que está bem explicado. Eu estou fazendo um resuminho aqui, em especial, né, nesse dia eu senti aqui de ir anotando, sabe? E fiz um resuminho aqui, depois vou compartilhar com os irmãos lá no grupo o resumo do que eu entendi desse estudo.